Vejo um Congresso como o nosso aprovar uma lei, um projeto, na verdade, que muda a lei que pune abuso de autoridade. E aí eu vejo juízes contra, alguns parlamentares contra, alguns setores da imprensa até contra. Eu me pergunto, que porcaria nós estamos fazendo com a democracia brasileira? Ora, tudo que uma democracia precisa, aquilo que de uma democracia que a democracia precisa, é de uma lei que puna abuso de autoridade, porque só na democracia, de novo, se pode punir o abuso de autoridade. Ditadura não pune abuso de autoridade, ditadura promove abuso de autoridade. E é, infelizmente, gigantesco o número de pessoas que opinam, e às vezes com muita dureza, sobre aquilo que não leram, sobre aquilo que não conhecem. Vamos lá. O Senado aprovou em 2017 um projeto de lei que pune abuso de autoridade. Que é uma coisa antiga, que vinha lá de 2009 ainda. Que começou, na verdade, começou a ser discutido na Câmara. Pelo Jungmann, teve uma comissão, o Jungmann fez parte, o Raul Jungmann. O Teori Zavascki fez parte dessa comissão. Né? Um jurista chamado Luciano Huck, que trabalha no STF, fez parte dessa comissão. E criaram ali as bases, os fundamentos de um texto para mudar uma lei que pune abuso de autoridade. Que outra coisa, fica parecendo que nós não temos essa lei, nós temos. É uma lei de 1965, ela não funciona. Até porque uma lei votada pela ditadura punindo abuso de autoridade, ô Fábio Cuba, você há de convir que não deve punir abuso de autoridade, deve regulamentar o abuso de autoridade. E a lei, portanto, é muito fraca. E agora se aprovou na Câmara também, em regime de urgência, tinha sido aprovada no Senado, se não me engano, por 59 votos a 17. 27. 27? 59 a 27. 59 a 27. O projeto. E foi aprovado ontem na Câmara, 2 anos depois. O regime de urgência, primeiro regime de urgência, depois votação simbólica. Não, tem que ser 59 a 17, porque senão essa conta passa 81, fecha, né? Então, Então aí eu preciso ver aí. É isso aí, 59 a 17. 59 a 17. Meu amor, acho que no meu texto, meu amor que me ouve, acho que no meu texto está 59 a 27. Você corrija, por favor. Muito bem, eu estou falando com a minha mulher, tá, gente? A hora da digitação eu errei. Tanto é que eu sabia quanto que era. Vejam só, de saída eu quero chamar atenção e eu quero falar aqui com os juízes em particular e com os presidentes de associações de juízes. Está se espalhando a mentira inelutável, inerredável, né? Que não tem visão alternativa, de que o projeto que pune abuso de autoridade pune o chamado crime de hermenêutica. O que é o crime de hermenêutica? O juiz dá uma sentença que depois é reformada em segunda instância, ou de segunda instância é reformada, confirma da primeira, e o STJ, o STF mudam essa sentença, e esse juiz passaria a ser punido. Meus queridos, é mentira, isso não está lá. Aliás, nunca esteve, desde o começo, esse texto não estava lá. De qualquer forma, né, o texto aprovado no Senado e agora referendado na Câmara deixa claro explicitamente que não existe crime de hermenêutica e que um juiz não será punido por ter feito um determinado julgamento.
Agora, mandar prender fora dos fundamentos legais, bom, aí caberá sim uma avaliação. Mas me diga uma coisa, por um acaso, algum juiz pretende prender fora dos parâmetros que a legalidade aponta? Por um acaso alguém está admitindo que isso está acontecendo no Brasil? Porque o texto é explícito, está lá, leiam. Aspas, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura por si só abuso de autoridade. Agora, expor uma pessoa que está detida provisoriamente à expiação pública, sem que ela tenha chances de se defender, caracteriza abuso de autoridade? Caracteriza abuso de autoridade. Há uma questão envolvendo os policiais, que também é uma falsa questão, porque já hoje, é sobre o uso de algemas, porque já hoje existe a súmula vinculante número 11 do Supremo, que diz as condições em que alguém pode ser algemado. Puder colocar em risco até a própria segurança. Fora disso, não. E atenção, o que essa lei faz é punir quem use as algemas fora deste parâmetro. Aí alguém vai dizer, não, mas como é que o policial vai saber? Não, o policial achando que é o caso de usar algema, use. Até porque tem um outro dado que me dá vergonha, sinceramente, vergonha mesmo, e preocupação, quando juízes, delegados, policiais e, sobretudo, membros do Ministério Público se esquecem de que, em qualquer caso, quem é o titular da ação penal? Não é o Ministério Público? Quem vai julgar não é a Justiça? Pergunta ao Ministério Público, vocês não confiam no Ministério Público? Pergunta à Justiça, vocês não confiam na Justiça? O que me parece é que as críticas, olha, os dados todos do projeto estão no meu blog, estão em toda parte, vejam lá. Né? Não vou ficar aqui esmiuçando, eu estou me apegando a algumas críticas impróprias, erradas, que estão sendo feitas. E eu estou falando com o texto aqui na mão, eu não estou inventando nada. Quem é que vai ser o titular da ação penal decorrente de ações de abuso de autoridade? Ministério Público. Quem vai julgar? A Justiça. Não existe ação fora do Ministério Público, nem existe punição fora da Justiça. Mentira, não há o crime de hermenêutica. Sim, é verdade, o uso de algema hoje já é regulamentado. Já tem a prescrição da súmula número 11 do Supremo. O que se faz é ter uma lei que pune o abuso. Até porque você não pode ter crime se você não tiver uma lei que o especifique. E, obviamente, se aquele que foi algemado disser eu fui algemado contra a lei, houve abuso, vai se verificar se o abuso aconteceu ou não. E será o Ministério Público oferecer a denúncia ou não. Parem de mentir, parem de mistificar. Vão fazer um debate técnico. Vão parar com esse negócio de ficar metendo os cotovelos e debater só com saliva.
Eu tenho vergonha disso, é ruim isso. Depreda a democracia, degrada a democracia brasileira. Não é? Simplesmente é mentira esse negócio. O que me parece aí evidente é que as pessoas, esses que hoje estão cometendo abuso de autoridade por aí à vontade, estão infelizes que seus crimes, a partir da existência da lei, possam vir à tona com mais clareza. Aí sim, é isso que está deixando essas pessoas insatisfeitas. Porque tudo isso estava correndo por baixo do pano. Olhem a quantidade, olhem a enormidade de coisas que os diálogos publicados por The Intercept e parceiros estão revelando. Havia até uma estrutura policial montada envolvendo agentes da Receita e do COAF para investigar a vida das pessoas, de quem eles dessem na telha. A evidência está dada. Isso é bom para quem? Isso não é bom para ninguém. Não é? Aí ontem, e aí as pessoas, eu nem lembro o nome do deputado, também, olha, eu vou falar, viu, senhor? Não quero nem lembrar, mas se precisar lembro. Não, eu vou falar, um cara do Novo, sobrenome Poit, não sei se é assim que lê, Poá, não sei como lê. Um deputado novo achou que teve uma grande ideia ontem. Vinícius Poit. De onde ele é? Ele é de São Paulo. São Paulo. Do Novo. E ele achou que teve uma grande ideia, e ele estava falando, afinal de contas, para um noticiário da Globo, um momento de estrelato, né? E ele disse, como é que se pode punir um juiz, então, por prender alguém? Primeiro que isso não está na lei, o senhor não leu. Mas não se pode punir um juiz por soltar alguém fora da lei. O senhor não entendeu o processo penal. Entende, doutor? O senhor não entendeu que quando o Estado prende, é a exceção. O Estado não prende como regra, o Estado prende como exceção. Essa é a essência da democracia e do Estado liberal que até onde eu sabia, o Novo defende. Entende? Um juiz, sim senhor, um juiz deve se orgulhar mais de soltar do que de prender, porque se trata do Estado contra o indivíduo. E aí, senhor, havendo as causas da prisão que têm que ser muito claras, o Estado excepcionalmente prende. O senhor entendeu a essência da democracia ou não entendeu ainda? E de resto, se um juiz solta em flagrante desrespeito às provas, existem caminhos no Conselho Nacional de Justiça, sim, para punir. Já existem. O que nós não temos, e as corregedorias poderiam se encarregar disso, mas não se encarregam, que nós não temos é a punição para quem prende a torta direito. É para o Estado que avança sobre os indivíduos. O senhor entendeu, seu Poit? Se o Novo é um partido liberal, o senhor está no partido errado. Se o senhor está no partido certo, o Novo não é liberal. É um partido autoritário. Essa ideia não é boa. O senhor fez um ar assim de quem tinha tido uma grande sacada. Não foi uma grande sacada. Converse. Deve haver advogados no Novo. Ou identificados com o Novo. Tem sim, tem uma... A doutora Marilda, que uma vez entrou com uma ação do Novo, né? Aliás, contra a soltura do Lula, é uma grande advogada. Pergunte a ela
qual é a essência do processo penal e como é que se dá na esfera penal a relação do indivíduo com o Estado e sobre o papel do juiz. Então eu peço aos senhores que me ouvem, né? Esse programa as pessoas dizem que gostam dele porque ele explica as coisas. Eu peço aos senhores que me ouvem que leiam o texto, procurem ler o texto, vejam as medidas lá e, claro, né, verifiquem em que momento a Lava Jato estaria mais uma vez sendo perseguida. Eu gostei de uma afirmação do Deltan Dallagnol, claro, né? Deltan Dallagnol, vamos ainda falar dele. O Deltan Dallagnol deu uma declaração que diz: no fim das mãos limpas na Itália, as ações já eram todas contra os investigadores, não mais contra os investigados. E a corrupção na Itália permanece. Deltan acha que o Mãos Limpas não destruiu a Itália o suficiente, ele queria mais. Deltan acha que a destruição de toda a classe política italiana, a qual sobreveio Berlusconi, e hoje tem lá um arranjo de neofascistas com humoristas de quinta categoria, que está dissolvendo o país, ele acha que não é o suficiente. Aliás, senhor, a Itália é um excelente exemplo do que não fazer. Não é? E não por acaso, boa parte da classe política italiana veio aí da área do judiciário e coisas afins, como de resto aqui também aconteceu. Pegando esse vácuo aí. O nosso governador do Rio de Janeiro, com aquela brilhante política de segurança pública que ele tem, que tem lá um responsável pela segurança pública que disse, como é mesmo? Não podemos nos responsabilizar pelos mortos futuros ou algo assim. Né? Já faz até previsão de cadáveres. Veio do judiciário. Não estou demonizando o judiciário. Só estou pedindo às autoridades do judiciário que parem de alimentar a desinformação. Haver uma lei que puna abuso de autoridade, uma lei mais severa, porque ela já existe, é só matéria de qualificar e de melhorar a democracia brasileira. Para todos. E eu espero, e está havendo uma grande pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro, para que ele vete este ou aquele aspecto, porque afinal de contas o lavajatismo e o bolsonarismo passaram a andar unidos. Né? Espero que haja no entorno de Bolsonaro, já que, evidentemente, assim como a economia, essa também não é uma área a qual ele é muito próximo e afim, que não faça besteira. De qualquer modo, vetos podem ser derrubados, caso o presidente vete. Mas acho que não se deve chegar tanto. Leiam as propostas e vejam lá se vocês, com esse texto, estarão mais protegidos ou menos protegidos. O Deltan Dallagnol, o rapaz que acha que o projeto é autoritário, nas 10 medidas contra a corrupção, lembram-se? Ele tinha previsto uma coisa assim, texto dele, da turma dele. A administração pública poderá e os órgãos policiais deverão submeter os agentes públicos a testes de integridade aleatórios ou dirigidos, cujos resultados poderão ser usados para fins disciplinares, bem como para instrução de ações cíveis, inclusive a de improbidade administrativa e ações criminais. Ou seja, o servidor está lá trabalhando, encosta alguém, começa a instigar o cara a praticar ilegalidades. Se ele praticar ilegalidades, ele está ferrado. Os testes, porque ele pode ser tentado, a situação pode ser, enfim. Os testes de integridade consistirão na simulação de situações sem o conhecimento do agente público, com o objetivo de testar sua conduta moral e predisposição para cometer ilícitos contra a administração pública. O Deltan Dallagnol já quer punir a predisposição
para o ilícito. Eu olho para a sua cara, Fábio, e vejo uma predisposição para o ilícito. E aí eu começo a te tentar. Os testes de integridade serão realizados preferencialmente pela Corregedoria, Controladoria, Ouvidoria ou órgão congênere de fiscalização. Preferencialmente, mas pode ser por qualquer um. O senhor Deltan Dallagnol, ao fazer essa proposta, ignora que existe uma lei no Brasil, né? Induzir ou instigar alguém a praticar infração penal com o fim de capturá-lo em flagrante delito, pena, detenção do Código Penal, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Se a vítima é capturada em flagrante delito, a pena é de detenção de 1 ano a 4 anos e multa. A legislação brasileira não aceita os flagrantes armados. Atenção, o flagrante armado é diferente de você tentar vender droga para o policial e ele te dá voz de prisão. O flagrante armado é você levar a pessoa a cometer crime. Pois esse cara acha que tem autoridade moral e depois de tudo que se conhece para atacar o projeto que pune abuso de autoridade. Olha aqui, close em mim aqui. Síntese. Só é contra um projeto que pune abuso de autoridade quem quer praticar abuso de autoridade ou é beneficiário de abuso de autoridade. Tá ok? É isso aí, vamos conversar. Não é um veículo, é paixão. Não é só uma marca, é significado. Não é uma fase, é história, é cultura, é tecnologia. Isso não é um SUV, isso é Jeep. Seja você também. Jeep Compass, últimas unidades 2019 com taxa zero, saldo em 24 meses ou bônus de até R$12.000 no seu usado. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. Faça um test drive e seja Jeep. No trânsito dê sentido à vida. Que tal um chocolate agora? Gostou da ideia? Então corre que começou o Festival de Chocolates Atacadão. As melhores marcas com preços imbatíveis. Lacta, Arcor, Nestlé, Garoto, Ferrero, Nogbauer e muito mais. Você que é comerciante ou você que compra para sua casa, não pode perder de jeito nenhum as milhares de ofertas do Festival de Chocolates Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Tá assim de oferta para adoçar o bolso. Atacadão, o lugar de comprar barato. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. E nós estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos, redes sociais, Urb et Orb para todo o mundo. Oba! Nosso ministro da Educação está de volta e, como sempre, né? Assim, porra, o governo podia ter assim o lado stand-up, né? A coisa do humorismo. Os humoristas de plantão. Vamos lá! Vai, Weintraub. Eu ia muito bem, né? Mas tudo bem. Depois de fazer uma piada com a Associação Portuguesa de Desportos, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, recuou e pediu desculpas aos torcedores rubro-verdes. Nas redes sociais, o ministro diz que a Lusa é o segundo time do coração dele.
Abre aspas para o ministro. Peço perdão pela piada ao ofender os torcedores da Portuguesa. Gosto da Lusa, segundo time de coração no futebol e primeiro em hóquei de patins. É hóquei que ele escreveu errado. Escreveu sem o C antes do K. A Portuguesa teve grandes times. A Portuguesa tinha grandes times de hóquei. Olha só, tá vendo? O Weintraub, tem uma coisa que o Weintraub sabe que eu não sabia. O que mais? Eu achei curioso que ele escreveu hóquei de patins, né? Não escreveu hóquei na grama, hóquei no gelo, de patins. Hóquei de patins. Realmente, denegrir a fabulosa... Eu sabia. De novo. Denegrir quer dizer enegrecer, tornar negro, dizer que algo piora porque fica negro. Não pode. Não pode mais usar. Não quando você é ministro da Educação. É como falar que no Brasil a gente não pode judiar dos animais. Porque judiar significa agir como os judeus. Isto é, partindo do pressuposto que eles maltratam pessoas ou bichos. Então tem de aprender a escrever rock e tem de saber que denegrir não é para usar. Né? Além de ter mexido com os companheiros do Portugal, né? Do português. O que mais? Vamos lá. Então ele falou que não pode atacar a Fabulosa, que é o apelido da Portuguesa, comparando com a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Leões da Fabulosa? Leões da Fabulosa é a torcida portuguesa. Segundo ele, comparar a Portuguesa à UNE foi uma ofensa. E completou dizendo grande abraço, ele que postou uma foto hoje com a camisa da Portuguesa. Quanta coisa importante, não, para o ministro da Educação falar? Ele errou o nome do time, né? Errou tudo. Não, ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa que se dá muito bem no universo das palavras, mesmo sendo ministro da Educação. Né? Essas coisas que, assim... Veja, é de uma desnecessidade você ter um perfil como esse no governo, né? Que ele poderia, ao menos, concorrer para a qualidade do governo Bolsonaro. Né? Olha o ministro Tarcísio, sempre esqueci o sobrenome. Gomes de Freitas. Ministro da Infraestrutura é um cara decente, que trabalha, que oferece resultado, que está fazendo proposta. Se alguma coisa acontecer de boa, de positivo no governo Bolsonaro, né? Se algo de bom acontecer, né? Vai ser vindo daí. Da educação, só tá saindo porcaria. E pra piorar, ontem ainda foi aniversário da Portuguesa, 99 anos. Pois é. Cheia de dívidas. E aí, nós que temos uma audiência fabulosa em Segundo Portugal, ele, Portuguesa Futebol Clube, né? Nós que temos uma audiência fabulosa em Portugal, né? Fazemos aqui a nossa homenagem, né? A Portugal, aos portugueses. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer cruzar o bojador tem de passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Respeito com os portugueses. Um beijo para Portugal, onde somos a cada dia mais ouvidos. E logo ele... Momento Cultural. Perdão, atropelei aí. Apesar de ser Abraham Weintraub, é Abraham Bragança de Vasconcelos Weintraub, sobrenome português. Sobrenome português. Ele tem metade judeu, mas tem origem portuguesa. E se fosse possível proteger ainda mais a sua família? É possível. O Dura é a tecnologia unidirecional que está revolucionando o mercado de carros blindados, com mais segurança, maior leveza, melhor dirigibilidade.
O Dura é a evolução da blindagem automotiva, com 10 anos de garantia total. No trânsito, dê sentido à vida. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. Varicel, pernas novas, todo dia. Em agosto, Festival de Eletroportáteis na Pressolândia. As melhores marcas em até 10 vezes sem juros no seu cartão e com os menores preços do mercado. Pode comparar. Confira em nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Pressolândia, sua melhor casa todos os dias. Seu caminho. Observando o trajeto agora para o motorista aqui pela marginal do Rio Pinheiros. Bem lento para quem segue no sentido de Interlagos, a partir da região da Arraia Olímpica da USP, até pelo menos a altura do Jockey. Quem vai em direção a Castelo Branco, o trânsito já vem bem carregado pela pista expressa para o motorista conseguir passar pela ponte Cidade Universitária e tentar se aproximar da ponte do Jaguaré. A vida também não está fácil, a pista lateral com uma melhor condição. Conheça um banco que quer construir uma relação saudável entre você e seu dinheiro. C6 Bank é da sua vida. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, nós estamos de volta. O presidente Jair Bolsonaro disse que ouvirá ministros antes de decidir sobre vetos ao projeto de abuso de autoridade. Depende do ministro, hein, presidente? Né? E cuidado, né? Veto eventualmente pode ser derrubado. Vamos fazer tem muita coisa sobre o abuso de autoridade, mas tudo rapidamente, o que foi que cada um falou e tal, não sei o que. Vamos lá. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que, na opinião dele, não deverá haver judicialização do projeto de abuso de autoridade. Vamos direto para as aspas dele. Não acho que vai judicializar, porque esse texto, até mais do que o nosso, o que foi de origem na Câmara, ele foi articulado pelo Senado junto com servidores de todos os poderes e ele é mais democrático. E ele ele pune abuso de autoridade dos 3 poderes. Né? Inclusive do Legislativo. Né? Moro, vamos lá. Faz críticas ao projeto, Reinaldo, aspas para Sérgio Moro. É verdade? Não, Fábio Cuba, não me surpreenda. O projeto de lei de abuso de autoridade será examinado pelo governo. Ninguém é a favor de abusos, mas o projeto precisa ser bem analisado para verificar se não pode prejudicar a atuação regular de juízes, procuradores e policiais. Não prejudica. Não prejudica, não. Por exemplo, claro, juiz que passar prova para acusação, Moro, haverá caminhos para puni-lo. Isso é verdade. Mas o senhor acha, por um acaso, que um juiz deve passar provas para acusação? Hein? Um juiz que orquestrar um vazamento que pode pôr a vida de pessoas em risco, como aconteceu com o vazamento da delação da Odebrecht sobre a Venezuela, sugerido o vazamento pelo senhor? Sim. Mas o senhor acha, close em mim, Moro, aqui ó, coisa que até agora a idade não prejudicou. Tem outras coisas também, mas memória não. O close também, eu não sei se é uma boa ideia, porque eu esqueci de cortar a barba hoje. O senhor acha que quando um ministro do Supremo põe uma delação sob sigilo, como se fez? Porque a delação da Odebrecht estava sob sigilo decretado pelo relator da matéria no Supremo, o senhor Edson Fachin. O senhor acha que um juiz deve ter o direito de sugerir ao procurador que vaze a delação?
Hein? E o senhor fez isso. Segundo as conversas. Que o senhor não reconhece como autênticas, mas também não nega. Reinaldo, só uma observação, essas aspas que o Fábio leu há pouco foi uma nota oficial divulgada hoje, mas ontem, logo depois da aprovação na Câmara, ele estava num jantar com alguns deputados e falou, o presidente vai ter que vetar alguns vetos, mais uma vez, fazendo comentários além da... Claro, tá lá, fazendo... E o Dallagnol, a frase do tal do deputado Poit, Vinícius Poit, do Novo. Olha, você tem um procurador da República que fala isso, né? Então vamos lá. Está falando sobre o crime, o juiz prender sem estar ancorado na lei. Aí ele teve a seguinte ideia iluminada, que agora eu vi de onde saiu a ideia do Poit, que foi... Que é a aspa do Dallagnol. Dallagnol. Se isso é crime, deveria ser igualmente crime soltar preso ou deixar de decretar a prisão quando essa é necessária. Do modo como está, juízes que prenderam poderosos agirão debaixo da preocupação de serem punidos quando um tribunal deles discordar. E direito não é matemática. Primeiro que é mentira. Porque o projeto não autoriza isso. E segundo, você, Dallagnol, também não entendeu a natureza do Estado democrático e do processo penal no Estado democrático. É uma vergonha isso. Você não passaria por um teste de deontologia da sua profissão, de discussão de ética da profissão. Olha, quando eu vejo nas mãos de quem a gente estava, ou em certa medida está, é assombroso. Bom, juízes pedem vetos e tal, deveriam, olha aqui, seria conveniente que vocês passassem a ler o que efetivamente está lá.